Graças a Deus, louvado e exaltado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma transmissão, onde nós compartilhamos um pouco da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus e também ouvimos e ministramos cânticos que exaltam e bendizem o nome daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Temos já algumas pessoas aqui online acompanhando essa nossa transmissão. A irmã Dete Adriano, lá de Fortaleza. Irmã Dete, Deus abençoe sua vida, a vida de seu esposo, o irmão Adriano, e de toda a sua família. O pastor Gineton, meu cunhado, da Igreja de Cristo, ali em Irauçuba, Ceará, também já acompanhando a nossa transmissão. Pastor Aldísio, da Assembleia de Deus em Viçosa, no Ceará, participando aqui também da nossa transmissão. Meu amigo, tivemos bons momentos em Fortaleza, quando a gente se encontrava para conversar sobre alguns assuntos da palavra de Deus. Aldísio, que Deus abençoe sua vida e de toda a sua família, em nome de Jesus. Então, nós estamos aqui já nos preparando para esse momento de louvor, de adoração, de celebração ao nome de nosso Senhor Jesus, onde também estaremos com a ministração da palavra do Senhor no Evangelho de João. Hoje nós encerraremos o capítulo de número 1 do Evangelho de João. A irmã Elisete, a minha cunhada, ela diz: a graça e paz, pastor Francildo. Estamos aqui eu e o Wilton. Deus abençoe, Elisete, a você, ao Wilton e aos seus filhos. Deus abençoe a todos. A irmã Beth também está acompanhando a nossa transmissão, pastor Francisco, a irmã Girlene, a irmã Natécia, da cidade de Irauçuba, Ceará, a irmã Daniele. Deus abençoe a todos. Eu quero compartilhar que as lives anteriores, elas foram postadas no YouTube. O jovem William, filho da irmã Paloma, ao longo dessa semana fez um canal e lá estão as lives anteriores, a partir do primeiro capítulo, da primeira ministração do livro de Esdras, até a segunda ministração no Evangelho de João. Então, eu quero aqui agradecer ao William pela disposição de fazer esse canal no YouTube e está postando essas lives. Não esqueça de fazer a sua inscrição no YouTube. Se inscreva, PR Francildo Gomes. Lá você vai encontrar todas as nossas lives e, se inscrevendo, você vai estar sempre sendo avisado, né? Quando a pessoa aperta lá no sininho, ela recebe uma notificação de um novo vídeo, de uma nova postagem. Então, William, que Deus abençoe sua vida e muito obrigado por essa ajuda, por esse suporte que você vem nos dando. A Paloma também já avisa aqui que está com toda a família, o William, o Pablo, o esposo Alex, Enzo, Júlia e Débora, já acompanhando a nossa transmissão. Vamos então de louvor e adoração ao nosso Deus. As irmãs já estão aqui prontas para estarem louvando ao Senhor. E logo em seguida nós estaremos de volta com a ministração da palavra do Senhor nesta noite. Amém. Amém. Graça e paz. Graça e paz, Deus abençoe cada um dos irmãos. Vamos nos aquecer nessa noite com os louvores ao nosso Jesus, amém? Deus abençoe cada um dos irmãos.
Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do
Graças a Deus, louvado e exaltado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a vida da Claudiana, da irmã Zanita e da Sulamita por esse apoio, por esse suporte aqui no louvor. Deus abençoe as nossas irmãs que nos trouxeram a ministração desses 3 lindos louvores. A Paloma está postando aqui nos comentários um link. Esse link é o link do meu canal no YouTube. Como eu falei momentos atrás, que o William, filho da irmã Paloma, ao longo da semana ele fez um canal no YouTube com o nome PR Francildo Gomes, onde lá ele postou as lives anteriores com todas as ministrações do livro de Esdras e as 2 lives com as ministrações do Evangelho de João, capítulo de número 1. Então a Paloma está postando aqui nos comentários o link para você acessar o meu canal no YouTube e se inscrever, tá certo? Para que você esteja sempre acompanhando as nossas transmissões, e sempre que quiser rever alguma ministração, tá lá nesse canal no YouTube, PR Francildo Gomes. Amém? Deixa eu, enquanto eu estou lembrando aqui, dizer que na sexta-feira que vem, nós estaremos fazendo uma nova ministração, uma nova transmissão, iniciando o capítulo de número 2 do Evangelho de João, na sexta-feira, a partir das 20h30. Tá certo? Na sexta-feira, a partir das 20h30, uma nova transmissão, e no domingo a nossa transmissão terá início às 18h30, no novo formato, tá bom? Então, às sextas a gente continua no Evangelho de João às 20h30, e aos domingos nós iniciaremos essa nossa transmissão a partir das 18h30 no novo formato. Amém? Irmão Rodrigues, da Igreja de Cristo, lá da cidade de Sobral, no Ceará, servo de Deus, ele está postando aqui: meu pastor, um abraço, saudades. Irmão Rodrigues, Deus abençoe sua vida, querido. Muito obrigado pela lembrança e por estar aqui agora acompanhando essa nossa transmissão. Irmão Rodrigues, que ajuda ali o pastor Jurandir, na Igreja de Cristo em Sobral, no interior do Ceará. Amém, queridos? Vamos então dar continuidade à nossa ministração no Evangelho de João, capítulo de número 1, e hoje nós encerraremos o capítulo de número 1, e já na sexta-feira, a partir das 20h30, nós iniciaremos o capítulo de número 2 do Evangelho de João. Amém? O capítulo de número 1, hoje nós encerraremos. Nós iremos do verso de número 35 ao verso de número 51, fazendo algumas observações. E como eu costumo fazer com os irmãos ao longo dessas transmissões que nós estamos fazendo, na medida em que a gente for fazendo uma observação, nós iremos fazendo a leitura. Nós vamos fazer a leitura dos respectivos versículos que darão base às observações que a gente vai fazendo ao longo da nossa ministração, tá certo? Então, o capítulo de número 1 do Evangelho de João, ele nos trouxe, nas 2 ministrações que nós vimos no domingo, há 2 domingos atrás, uma apresentação a respeito de Jesus Cristo, onde nós vimos na primeira ministração a pré-existência de Cristo Jesus, e no domingo passado nós vimos o quanto João se preocupou em não sair do foco, em não desviar o foco da sua pregação, da sua ministração, que era falar de Cristo, anunciar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Num determinado momento, João foi interrompido nessa ministração em que ele falava de Cristo, e o seu principal objetivo era falar de Cristo Jesus. Ele, num determinado momento, foi interrompido pelos sacerdotes e levitas,
que o interrogaram, querendo saber quem ele era e com que autoridade ele ministrava o batismo. Mas depois de ter dado a eles a resposta, João volta mais uma vez ao centro da sua pregação, que é Cristo Jesus. E agora a gente chega aqui no verso de número 35 ao verso de número 51 com novas lições, com novas observações para nossa edificação, para o nosso fortalecimento. Ao longo desses dias eu estive lendo esses versículos para trazer algo da parte de Deus para o nosso crescimento espiritual, e fui surpreendido pelas revelações que o Espírito Santo nos traz, sempre que a gente lê a palavra com o intuito de aprender dela, de extrair dela algo para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento. A minha surpresa ao longo desses dias, lendo esses versículos que se seguem, do verso 35 ao verso de número 51, foi perceber que uma história que se deu com João Batista, essa mesma história, ela se dá com todo aquele que se dispõe a viver a disposição de Deus, que se dispõe a viver a disposição da obra do Senhor. É interessante a gente perceber, e você vai ver isso ao longo dessa ministração, na medida em que a gente for fazendo uso de alguns versículos, que a história que se deu com João Batista, com André, com Filipe, com Natanael, a história que se deu com esses homens é a mesma história que se dá comigo e com você, é a mesma história que se dá com todo aquele que busca conhecer Jesus de uma outra maneira. É a mesma história que se dá com todo aquele que busca perceber Jesus de uma outra forma, e que busca entender que o relacionamento com Cristo tem que resultar numa mudança, tem que resultar numa transformação. Então eu já quero fazer aqui a leitura de 3 versículos, os versos 35, 36 e 37, que diz assim: no dia seguinte, estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos, isso João Batista, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. A partir do verso 35, João vai começando a assumir. A partir do verso de número 35, João vai começando a desaparecer. A partir do verso de número 35, João ele começa a dar sinais. Ele começa a dar sinais de que o tempo dele termina ali, e que quem entra na história agora, quem entra no cenário agora é Jesus Cristo. E esses 3 versículos nos trazem uma lição. Qual? Preste atenção na lição que nós podemos extrair nesses 3 primeiros versículos de hoje, 35, 36 e 37 do Evangelho de João, capítulo de número 1. Qual a lição? O texto começa dizendo que João estava tendo um momento de comunhão, de conversa com 2 de seus discípulos. E ao ver Jesus, João mais uma vez diz: eis aqui o Cordeiro de Deus. E diante dessa declaração de João Batista, diante do testemunho apresentado por João Batista a respeito de Jesus Cristo naquele dia, aqueles 2 discípulos que estavam conversando com João Batista, aqueles 2 discípulos que estavam lá junto de João Batista, deixaram João Batista e começaram a acompanhar Jesus. Foram embora com Jesus, seguiram a Jesus Cristo. E o texto não nos diz que João Batista os chamou de volta para si.
O texto não nos diz que João Batista os chama a atenção, declarando que eles deveriam continuar com ele. Não. Portanto, qual é a lição que nós extraímos desses 3 primeiros versículos? Com esse testemunho de João Batista e a atitude dos 2 discípulos de João Batista em deixar João Batista e acompanhar a Jesus Cristo. Sabe o que a gente aprende? O que construímos no reino é para o rei, não é para nós. O que levantamos no reino não deve servir para nós como uma propriedade nossa. Fui eu quem fez isso. Fui eu quem construiu isso. Fui eu quem ganhou vocês. Fui eu quem conquistou vocês. O que nós construímos no reino não deve servir para nós como uma motivação de orgulho, de bater no peito e dizer: esses aqui são meus. Não. Pelo contrário, o texto nos diz que quando João Batista testemunhou: eis aqui o Cordeiro de Deus, os 2 discípulos dele, João Batista, foram acompanhando Jesus. E João Batista não os chama de volta para si, e João Batista não os exorta a voltarem para si, não, porque João Batista entendia que o que ele construiu no reino foi para o rei, que o que ele fez no reino fez para Deus. E é isso que nós precisamos entender. O que fazemos, e não importa o tempo que você leva ou que levou para fazer alguma coisa, para levantar alguma coisa no reino, você fez para Deus, você fez para o rei, você fez para o reino de Deus, de maneira tal que aquilo não é seu. Não. Essa é a primeira lição. Por isso eu disse para você o quanto eu me senti surpreso pelas revelações que o Espírito Santo nos traz quando nós nos posicionamos diante da sua palavra para aprender dela, para extrair dela mensagens, lições para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento. Sabe por quê? Porque o que tem de gente por aí se apoiando em algo que já fez e que hoje não produz mais absolutamente nada no reino de Deus, mas tenta se apegar, tenta se apoiar, tenta fazer dos feitos passados a base a base onde ele fica ali encostado, apoiado, dizendo: mas fui eu quem fez isso. Não. O que fazemos para o reino. O que fazemos para o rei. O que construímos para o rei. O que levantamos para o rei. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe por que a gente tem que pensar assim? Nós temos que pensar assim porque o que somos, o que temos, não vem de nós, vem do Senhor. Sabe por que temos que pensar assim? Porque a sua palavra diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Estava havendo na igreja de Corinto uma certa divisão. Alguns irmãos tinham preferência por Pedro, outros irmãos tinham preferência por Paulo, outros irmãos tinham preferência por Apolo. E aquilo estava gerando um mal-estar na igreja, a ponto daquele episódio chegar ao conhecimento de Paulo, e Paulo escreveu o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus, de maneira tal que quem planta e quem rega não é nada, mas aquele que faz crescer é tudo em todos. Então esse negócio de dizer eu ganhei fulano para Cristo, primeiro, ninguém ganha ninguém para Cristo. Sabe por quê? Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Segundo as palavras de Jesus Cristo, ele disse que nos enviaria o Consolador, e esse Consolador não só nos lembraria, nos faria lembrar
dos seus ensinamentos, mas esse Consolador, o Espírito de Deus, convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso eu não gosto dessa expressão, minhas ovelhas. Não, eu não gosto dessa expressão, eu ganhei fulano para Cristo. O Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele é o Espírito Santo quem ganha o homem, é o Espírito Santo quem ganha alguém para Cristo Jesus. Amém? Então, olhando para os versos 35, 36 e 37, a gente de cara deve aceitar essa primeira lição. Como eu estou tratando aquilo que eu fiz no reino? Como que eu considero o que pela graça eu fui capaz de produzir no reino? Se o que eu pela graça fui capaz de produzir no reino, eu tenho isso como uma carta na manga, para que ninguém toque em mim, dizendo eu fiz isso aqui existe porque eu fiz. Logo se entende quem pensa assim, logo se entende que não construiu para o reino, construiu para si. Logo se entende que não fez para Deus, fez para si. Portanto, meus amados irmãos, o que fez para a glória de Deus. O que você está disposto a fazer, faça, mas faça para a glória de Deus e faça para Deus. Para Deus. Não faça do que você pela graça foi capaz de construir, de produzir. Não faça de algum feito seu no reino um escudo para você. Não faça isso. João Batista viu 2 de seus discípulos irem embora com Jesus Cristo. João Batista viu 2 de seus discípulos acompanharem Jesus Cristo, deixando João Batista para trás, e a partir daquele dia começaram a acompanhar Jesus, tornando-se agora discípulos de Cristo. E João Batista não se doeu por causa disso. João Batista não lamentou, dizendo, eu perdi 2, não. Na verdade, quando João Batista diz, eis aqui o Cordeiro de Deus, em outras palavras, é como que João Batista estivesse dizendo o seguinte: se tem alguém que vocês devem acompanhar, se tem alguém que vocês devem seguir, é este aqui, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se tem alguém que vocês devem acompanhar, se tem alguém que vocês devem seguir, esse alguém é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele viu 2 de seus discípulos irem embora. E ele tentou segurá-los? Não, ele não tentou segurá-los. E ele tentou convencê-los de que começaram com ele e que tinham que terminar com ele? Não, porque João Batista entendia que o que se faz no reino se faz para Deus, que o que se faz no reino se faz para o Rei Jesus, e que não deve ser usado por nós como escudo. Não devemos usar o que fazemos, não devemos usar o que construímos, não devemos usar o que somos pela graça capazes de construir, de levantar no reino, como escudo defensor para nós, porque fazemos para Deus, fazemos para o Senhor, amém? Eu espero que você esteja entendendo essa primeira observação aqui nos versos 35, 36 e 37. Seguindo
Nós vamos agora para o verso 38 e 39, que diz assim: E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Nos 3 primeiros versículos nós entendemos que precisamos aceitar que o que fazemos para Deus, e não deve ser usado como um escudo, ou não deve ser usado como uma plataforma para nós. Os versos 38 e 39 nos traz uma outra grande lição. Qual? Quando aqueles 2 homens deixaram João Batista e foram acompanhando Jesus, Jesus olhou para trás e perguntou para eles: Que buscais? E eu penso que até hoje, tal como aqueles 2 discípulos, você e eu precisamos dar essa resposta para Jesus. O que buscamos em Cristo? O que buscamos em Jesus? Esse que buscais foi uma pergunta que Jesus fez àqueles 2 homens, e a gente precisa entender que quando Jesus faz essa pergunta, não é que Jesus não quisesse aqueles homens com ele, não. Quando Jesus olha para trás e pergunta: Que buscais? Pode até parecer uma repulsa de Cristo por aqueles homens, mas não é. Quando Jesus olha para trás e pergunta: Que buscais? Esperando daqueles homens uma resposta, não é que Jesus não quisesse a companhia daqueles homens, não é que Jesus estivesse fazendo pouco caso da decisão daqueles homens em segui-lo, em estar com ele a partir daquele instante. Não. Quando Jesus faz a pergunta: Que buscais? Jesus está propondo aos dois, uma profunda reflexão. É como que Jesus estivesse, na verdade, dizendo para eles o seguinte: o que levou vocês deixarem João Batista e agora estarem aqui comigo? Foi o testemunho dele? Porque o testemunho de João Batista, a declaração de João Batista dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista fez aquilo com propriedade. Por quê? Porque João Batista viu, no dia do batismo de Cristo, João Batista viu os céus se abrir, João Batista viu o Espírito Santo descer em forma corpórea de uma pomba, e João Batista ouviu do céu a voz que dizia: Eis o meu filho amado, em quem me comprazo. João Batista viu. Então João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus, não porque disseram para ele, mas porque João Batista testemunhou a confirmação de que aquele era o Messias. Portanto, quando Jesus diz aos 2, pergunta aos 2: Que buscais? Jesus está propondo a eles uma reflexão. O que o homem busca? O que vocês estão buscando em mim? O que vocês estão buscando de mim? E eu repito, essa mesma pergunta nos é feita até hoje. O que você busca em Cristo? O que eu tenho buscado em Cristo? O que buscamos em Cristo Jesus? Se o que se busca em Cristo é um milagre, Jesus Cristo disse que isso não é bom. Se o que se busca em Cristo é um milagre, um dia Jesus Cristo disse que essa busca não é boa. Porque quando ele multiplicou, quando ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, no dia seguinte, uma grande multidão foi ao seu encontro novamente. E Jesus disse: vocês me buscam
pelo pão que perece. Portanto, Jesus está dizendo o seguinte: se essa busca é pelo milagre, se essa busca é por um milagre, essa busca não é boa, essa busca não é vantajosa, essa busca não é legal, essa busca não traz benefício. Se se busca Cristo querendo receber algo dele, algo da parte dele, essa busca não é interessante. Agora preste atenção, é que quando Jesus pergunta: que buscais? Eles dizem assim: onde moras? E Jesus não diz onde mora. Jesus diz assim: vinde e vede. Se quando Jesus pergunta: que buscais, Jesus está propondo a eles uma reflexão, o vinde e vede é um convite mais do que especial para aqueles dois homens. O vinde e vede é mais do que dizer: eu moro em tal lugar, e se vocês quiserem ir lá algum dia, as portas estarão abertas. O vinde e vede é que provavelmente a moradia não chamaria tanto a atenção daqueles homens. Provavelmente o lugar onde Jesus Cristo dormia, o lugar onde Jesus Cristo repousava, o lugar onde Jesus Cristo fazia suas refeições, provavelmente esse lugar não fosse um lugar tão atraente. E quando Jesus disse: vinde e vede, Jesus está dizendo o seguinte: vocês precisam ver, e ao ver onde eu moro, e ao ver onde eu faço as minhas refeições, e ao ver onde eu repouso, então vocês saberão o que vocês buscam em mim, porque Cristo já sabia. Cristo já sabia. Um dia, um rapaz chega para Jesus e diz assim: mestre, eu te seguirei. E Jesus diz assim: as aves do céu têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus estava propondo para aquele rapaz era o seguinte: se você quer vir após mim por status, se você quer vir após mim por benefícios, já vou logo dizendo para você que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E aí eu fico espantado com algumas ofertas que são feitas que Jesus não fez, mas que determinadas igrejas fazem, que determinados pregadores fazem, ofertas que Jesus não fez. Que Jesus não fez. A oferta que Jesus fez foi a sua transparência. Quem estiver interessado em vir comigo, não venha pelo status. Quem estiver interessado em andar comigo, não esteja pensando em posição. Quem estiver pensando em andar comigo, não esteja pensando em benefícios, porque o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Pastor, e o que é que Jesus tem então? Sabe o que é que Jesus tem? A palavra da vida eterna. E é disso que nós precisamos, da palavra de vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Primeiro, o que você constrói para Deus. Não é para a sua plataforma, não é um escudo defensor para você. Segundo, o que você busca em Cristo? Você busca milagre? A busca não é boa. Você busca benefício? Essa busca não é interessante. Você busca fugir do inferno? Lhe digo que isso também não é bom. Porque se buscar Jesus
Porque se tem medo de ir para o inferno, é uma forma de dizer que se houvesse uma outra maneira de evitar o inferno que não fosse Cristo, você não estaria com Ele. O que se busca em Cristo então? Vinde e vede. E o verso diz assim: e foram e viram onde morava, e ficaram com ele, por sua presença. Por sua presença. Ficaram com Jesus por sua presença. Onde quer que ele fosse, onde quer que ele fosse, o onde moras não foi querendo saber se a casa era boa, o onde moras não foi querendo saber se a estrutura da casa era boa, o onde moras foi um pretexto para andar um pouco mais com ele, o onde moras foi um pretexto para seguir com ele, o onde moras foi um pretexto para que eles pudessem caminhar um pouco mais com ele, conhecê-lo melhor, e conhecê-lo melhor, e conhecê-lo melhor, e conhecendo-o melhor, o testemunho deles teria a mesma eficácia que o testemunho de João Batista. Porque em se tratando de Deus, não se pode falar daquilo que você ouve, em se tratando de Deus se fala daquilo que você vive com Ele. Em se tratando de Deus, o testemunho eficaz não é aquele que você ouve de alguém, a experiência de alguém. Em se tratando de Deus, o testemunho eficaz é aquele que se vive com Deus, é o que você vive com Ele. O que você busca em Cristo? O vinde e vede era Jesus pondo aqueles homens à prova. Vou mostrar para eles onde eu vivo. E se onde eu vivo não os incomodar, é porque de fato o que interessa para eles é a minha presença. E onde Jesus vivia não incomodou aqueles homens, porque o que importava para eles, o que interessava para eles era a presença de Jesus. A presença. Eu não estou dizendo que o conforto não seja bom, é bom, mas a presença de Jesus é melhor. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa é a nossa segunda lição. A terceira lição está a partir do verso de número 40, que diz assim: era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E Filipe, no dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. A nossa terceira lição está do verso 40 ao verso de número 46. Se por um lado, o que nós construímos, precisamos ter a consciência de que estamos construindo para Deus e não para nós, João Batista não tenta segurar os discípulos, mas também João Batista não disse para seguir a Jesus.
Mas o que João Batista disse, impulsionou aqueles homens a deixá-lo e acompanhar Cristo. E o resultado é que eles foram, viram onde Jesus morava. O que impressionou não foi a moradia, e sim a presença. E aí temos a nossa terceira lição. André vai e chama Pedro, Filipe vai e chama Natanael. A presença de Cristo, estar com Cristo, é você saber que, ao ser convencido de que Ele é o Messias, de que Ele é o Salvador, ao ser agraciado por tão grande presença, que é a presença de Cristo, ao descobrir quem Ele é de fato, tal descoberta, tal revelação que se tem a respeito de Cristo é tão grande, que o coração se enche de alegria, e uma alegria tamanha, que é impossível ficar com essa verdade oculta, escondida. Por quê? O verso 41 e o verso de número 45. No 41 André diz assim: achamos. No 45 Filipe diz assim: havemos achado. E sabe o que é que eu imagino? Quando eu leio esse texto, o que me vem à cabeça é a empolgação, é a alegria de André, é a alegria de Filipe dizendo: olha, nós achamos aquele de quem os profetas falaram, aquele de quem os nossos pais falaram no passado. Nós achamos o Messias, nós encontramos o Messias. Eles viveram com Cristo naquela tarde, uma experiência tão maravilhosa, uma experiência tão sublime, que eles não tiveram outra alternativa senão entender que o que eles viveram, outros podem viver também. Cabe à igreja, cabe aos servos e servas do Senhor proporcionar a outros a oportunidade que nós tivemos de conhecer Cristo, de ter dele uma resposta, de ter dele uma confirmação de quem ele é. Cabe à igreja, mas no entanto a igreja do Senhor Jesus me parece que se tornou egoísta, porque as suas programações se resumem a elas, as suas festividades se resumem a elas, os seus congressos se resumem a elas. Nada mais hoje apresenta Cristo de portas abertas, dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As nossas festividades são festividades egoístas, são festividades para nós, só para nós. Não, o que eles viveram com Cristo naquela tarde foi algo tão sublime, tão maravilhoso, que eles disseram: não dá para ficar com isso só para a gente. André vai e chama Pedro, Filipe vai e chama Natanael. Você tem chamado alguém para Cristo? A igreja do Senhor ora a Deus pedindo para Deus mandar almas. Mas Jesus não disse para a gente orar pedindo almas. Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Foi isso que ele disse. Eles conheceram Jesus, viveram uma tarde maravilhosa com Jesus, e sabendo onde Jesus estava, saíram e foram buscar alguém, saíram e foram procurar alguém.
me parece que a gente considera um desafio muito grande, quase que impossível, apresentar alguém para Cristo. Mas a questão é que a gente já quer trazer a pessoa convertida. André não leva Pedro transformado para Jesus. Filipe não leva Natanael transformado para Jesus. André entrega nas mãos de Jesus Cristo um Pedro pedra bruta. Filipe entrega a Jesus um Natanael conservador, radical. André entrega para Jesus Cristo, apresenta para Jesus Cristo um Pedro duro. E quando Jesus olha para Pedro, diz assim: tu és Simão, filho de Jonas, e tu agora serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, porque Jesus já tinha um propósito para ele. Quando Jesus diz tu agora serás chamado Pedro, é porque Jesus já tinha um propósito para ele, que lá na frente Jesus diz assim para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: tu és Petros, uma pedrinha, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: tu és uma pedrinha, mas ainda sendo uma pedrinha, servirá para os meus propósitos, em que eu quero construir sobre esta rocha, que é Cristo, a sua igreja. Cristo já tinha um propósito para Pedro quando muda o nome de Cefas, quando muda o nome de Simão para Cefas, Pedro, Petros, uma pedrinha. Tu és um fragmento, uma pedrinha, um fragmento. Mas esse fragmento, quando se junta a outro fragmento, que vai se juntando a outro fragmento, dá para construir muita coisa. Foi isso que André apresentou para Jesus. Eu imagino André chegando para Jesus e dizendo assim: ó, que é meu irmão. Meu irmão. Primeiro ele apresenta Jesus Cristo em palavras para Pedro com uma euforia muito grande, dizendo assim: achamos o Messias. Ele não tinha dúvidas. Achamos o Messias. Ele leva essa notícia agradável para Pedro. Depois ele leva Pedro até Jesus, e Jesus olha para Pedro assim, o encontro dos dois, aquele que lá na frente se tornaria um dos discípulos mais íntimos, próximos de Jesus Cristo, diz assim: tu és Simão, mas a partir de hoje eu vou te chamar de Cefas, Pedro, Petros, uma pedrinha, um fragmento. E aí Filipe é chamado por Jesus, que por sua vez vai lá e chama Natanael. E Filipe apresenta para Jesus um Natanael conservador, porque ele também diz assim: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré. E aí Natanael responde assim: vem alguma coisa boa de Nazaré? Um conservador. Filipe responde: vem e vê. Sabe o que a gente aprende no diálogo de Filipe com Natanael? Em que, se tratando de Cristo, em determinados momentos, não são as argumentações que convencem, mas a experiência com Cristo. Ao invés de argumentar com Natanael, Filipe lhe propõe a experiência. Vem e vê. Às vezes nós perdemos muito tempo com argumentações. Às vezes perdemos muito tempo argumentando e contra-argumentando. E Filipe não. Filipe, sabendo que Natanael era um conservador e que não mudaria a sua forma de ver Nazaré,
Filipe sabia que Natanael tinha um coração fechado com relação à história tradicional, de que nenhum profeta, de que nenhum que foi levantado por Deus veio de Nazaré, e não é agora que Deus vai fazer isso. Filipe sabia que não tiraria essa ideia da cabeça de Natanael, e ao invés de argumentar, ao invés de contra-argumentar, Filipe lhe propõe a oportunidade: vem tirar suas conclusões, vem viver uma experiência com ele. E aí, quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei de uma ilustração que eu ouvi alguns anos atrás. Conta-se que um senhor estava evangelizando e chupando uma laranja, e a pessoa a quem esse senhor estava evangelizando perguntava para ele assim: o que é aceitar Jesus? Por que aceitar Jesus? Qual é a alegria de aceitar Jesus? Qual é a coisa boa de aceitar Jesus? O que há de tão interessante em aceitar Jesus? E aquele senhor, chupando a laranjinha dele, não deu resposta alguma. Quando ele terminou de chupar a laranja, ele perguntou ao rapaz a quem ele estava evangelizando o seguinte: ô meu jovem, me diga uma coisa, essa laranja que eu estava chupando, ela era doce ou era azeda? E o rapaz disse assim para ele: como é que eu vou saber se quem chupou a laranja foi o senhor? E ele responde: eu lhe dou essa resposta. Só é possível saber se você, que experiência é, que vantagem é, que sabor é que tem aceitar a Jesus, se você o aceitar na sua vida. Foi o que Filipe propôs a Natanael. Eu tenho certeza que ele é o Messias. Agora, se você quer tirar as suas conclusões, venha. Eu não vou contra-argumentar com você. Em se tratando do reino de Deus, às vezes não são as argumentações, não são a força da argumentação que convence, mas dar à pessoa a oportunidade de uma experiência com o Senhor. É preciso a gente dar às pessoas uma oportunidade dessa experiência, mas infelizmente a igreja do Senhor Jesus, ou parte dela, está mergulhada na meninice, e quando as pessoas olham para essas meninices das igrejas que tem por aí, diz assim: eu que vou aceitar Jesus para ficar doido desse jeito? Eu que vou aceitar Jesus para me expor ao ridículo desse jeito? É muita meninice que a gente vê por aí. E a experiência que Filipe propôs a Natanael foi a experiência do encontro. Vem se encontrar com ele. Vem ver. Vem ouvi-lo. E aí, depois que você ouvir o que ele tem a te dizer, tire as suas conclusões, se ele é ou não é o Messias. Não perca tempo contra-argumentando, não. Às vezes a contra-argumentação não resulta em nada. Mas dê à pessoa a oportunidade dela viver uma experiência com o Senhor. Natanael foi. E quando Natanael se aproxima, Jesus diz assim: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Isso foi suficiente. Para Natanael se desmontar. De onde me conheces? Antes que Filipe fosse te chamar, eu te vi deitado debaixo da figueira. Natanael exclama: Senhor meu e Deus meu. Quando Jesus diz: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo, é que Natanael foi a Jesus Cristo não usando máscaras. Natanael não foi ao encontro de Jesus
de aparência. Natanael foi ao encontro de Jesus sendo Natanael. Não se pode vir ao encontro de Jesus com máscara. Máscara que eu me refiro, não entenda mal que eu estou sendo contrário ao uso de máscaras, não. Máscara que eu me refiro nessa observação é aparência. Natanael foi ao encontro de Jesus sendo Natanael. O Natanael que disse pode vir alguma coisa boa de Nazaré, foi o mesmo Natanael que vai acompanhando Filipe até Jesus Cristo, olhando para Jesus meio que atravessado, olhando para Jesus cheio de desconfiança, olhando para Jesus Cristo não querendo aceitá-lo, que ele de fato fosse o Messias enviado por Deus. E quando Jesus olha para Natanael e que percebe que ali estava um Natanael sincero, um Natanael por completo, Jesus diz assim: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo, um homem em quem não há falsidade nele. Quando Jesus diz isso, é isso que Jesus está declarando, na verdade: eis aí um homem que não tem falsidade nele. Que mesmo não aceitando que eu sou a resposta, mesmo não aceitando que eu sou o Messias, pelo fato de ser de Nazaré, veio. Eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo, em quem não há falsidade, um homem em quem não há falsidade. Foi isso que Jesus falou a respeito de Natanael. É preciso a gente vir a Jesus Cristo sem falsidade, é preciso a gente estar com Jesus Cristo sem falsidade, é preciso a gente se aproximar de Jesus Cristo sem falsidade, é preciso a gente caminhar com Cristo sem falsidade. Porque aí quem sabe Jesus vai dizer isso de mim e de você: eis aí fulano de tal em quem não há dolo. Porque Natanael foi sendo Natanael. Não foi aquela coisinha assim: eu vou mudar um pouco aqui porque o lugar é sagrado. O Natanael que disse pode vir alguma coisa boa de Nazaré para Filipe, esse mesmo Natanael se apresenta diante de Jesus olhando para ele cheio de desconfiança. Natanael não chega fazendo média com Jesus: Messias. Natanael não chega fazendo média com Jesus Cristo. Não. Ele chega ali meio que de longe. Filipe vai na frente, faz aquela apresentação: trouxe aqui o meu amigo, o nome dele é Natanael. Natanael não chega: prazer. Natanael fica ali de longe, observando, se aproximando aos poucos, e aquilo ali cativou Jesus, aquela atitude de Natanael encantou Jesus, dizendo assim: esse homem é sincero. Não acredita que de Nazaré vem coisa boa, mas veio conferir. Esse é bom. E aí Natanael se rende. Natanael diz assim no verso de número 49: Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Agora imagine, se Filipe tivesse contra-argumentado com Natanael, Natanael teria vivido essa experiência, Natanael teria exclamado isso: tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ele não teria exclamado isso se Filipe tivesse contra-argumentado. Às vezes a forma como você contra-argumenta é seca, é fria, e aí a pessoa pode muito bem às vezes estar bem pertinho, mas a forma como você contra-argumentou afastou essa pessoa. E Filipe optou por dar a Natanael a oportunidade: vem ver. Se não é obrigado a acreditar, mas vem ver. Quando Natanael foi, viu e ouviu, Natanael disse: tu és o filho de Deus, o rei de Israel. Porque houve mudança. Quando se tem um encontro
real com Jesus, esse encontro resulta em mudança. E para terminar, o verso de número 50 e 51 diz assim: e Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Preste atenção que Jesus Cristo, ele preferia se autodeclarar filho de Deus e não Messias. André o chama de Messias, Filipe o chamou de Messias, mas toda vez que Jesus falava dele mesmo, ele falava dele como sendo filho de Deus, ele falava dele como sendo filho do homem. Sabe por quê? Quando Jesus abriu mão de falar dele como Messias e falar dele, na verdade, como sendo filho de Deus, filho do homem, o termo Messias subentendia uma aspiração política, porque Jesus veio no momento em que Israel estava sob o domínio do Império Romano, e a expectativa dos judeus era de um resgatador, mas não um resgatador espiritual, um resgatador político. O termo Messias subentendia para eles um homem com aspirações políticas, e Jesus, para não fomentar as aspirações políticas do povo, Jesus sempre se declarou filho de Deus, filho do homem, filho de Deus, filho do homem, para não fomentar as aspirações políticas do povo. Se tivéssemos de Cristo essa mesma sabedoria, de não fomentar questões políticas, mas se envolveu única e exclusivamente com o que ele se envolveu única e exclusivamente com o que ele veio fazer: reino de Deus. Se a igreja do Senhor se envolvesse única e exclusivamente com aquilo que ela tem que se envolver, que é com o reino de Deus, não teríamos as manchas que temos hoje. E aí Jesus diz assim: só porque eu disse isso você crê? Coisas maiores do que estas verás. Verás os céus abertos. Jesus veio para ligar céu e terra. Jesus veio para dar ao homem essa intimidade com Deus, com o Senhor. Por isso Jesus nunca se autodeclarou Messias. Tanto que quando Pilatos pergunta: tu és o rei dos judeus? Jesus diz assim: tu o dizes. Mas nunca saiu da boca de Jesus tal afirmação de que ele era o rei dos judeus, porque Jesus não veio para fomentar questões políticas. Jesus Cristo veio para falar do reino, para revelar o reino, para anunciar o reino de Deus. Sabe o que a sociedade quer? Sabe o que a sociedade espera da igreja? Que nós, como igreja do Senhor Jesus, façamos isso também. Nós, como igreja do Senhor, devemos revelar o reino de Deus. Nós, como igreja do Senhor Jesus, devemos anunciar o reino de Deus e não fomentar
questões aleatórias e não fomentar questões para as quais nós, como igreja do Senhor, não fomos levantados. Não. Nós não fomos levantados para hastear bandeira de partido, não. Nós não fomos levantados para defender partido A, partido B. Nós não fomos levantados para defender político A, político B. Não, não. Fomos levantados para revelar o reino de Deus, o reino do Senhor. Se Jesus se apresenta como aquele que ligava céu e terra, terra e céu, a igreja deve ser esse elo que leva o homem a Cristo. A igreja deve ser esse agente que aponta o caminho da salvação. Amém, meus amados? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e que tenhamos do Senhor outras oportunidades. Eu espero que as lições expostas nessa ministração tenham ficado claras, tenham sido expostas de forma clara, que você tenha entendido o que Deus tem falado e o que Deus espera da igreja do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Quero mais uma vez aqui reforçar: na sexta-feira, às 20h30, eu estarei fazendo uma nova transmissão, iniciando o capítulo de número 2 do Evangelho de João. E no domingo, a nossa transmissão terá início às 18h30, num formato diferente, tá certo? Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Não esqueça, a irmã Paloma postou aí nos comentários o link do canal. Vai lá no canal, acessa o canal PR Francildo Gomes e se inscreve lá no canal e acompanha tudo que vai sendo postado lá no canal no YouTube. Amém? Toinha, muito obrigado pela sua participação aqui. Sei que você sempre participa, com a dona Alba, a irmã Luzia. Deus abençoe. Jerônimo acabou de chegar, Deus abençoe. Queridos, muito obrigado. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Sim, a minha sogra, a irmã Ana, acompanhando a nossa transmissão. Deus abençoe a todos. Vamos orar? Senhor, eu quero te bendizer, glorificar o teu nome na beleza da tua santidade. Te dar graças, meu Senhor, por essa rica oportunidade de anunciar a tua palavra a tantas pessoas que têm acompanhado, e onde esse vídeo possa chegar, vidas sejam alcançadas, vidas sejam restauradas, renovadas pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu evangelho. Senhor, eu peço que em nome de Jesus, o teu filho, teus filhos e filhas, servos e servas, tenham no Senhor uma semana abençoada. É assim que eu oro, em nome de Jesus, o teu filho, Senhor. Amém. Queridos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A irmã Samara, A irmã Samara da Igreja de Cristo, lá em Irauçuba. Samara, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até sexta-feira. Não esqueça, sexta-feira, às 20h30, nós iniciaremos o capítulo de número 2 do Evangelho de João. Deus abençoe a todos. Amém.